No florescer e percurso deste mês dedicado ao estudo e meditação da Bíblia, somos convidados a deitar raízes profundas no livro de Josué. Meditemos os relatos deste profeta. Inspirados por ele, busquemos a sabedoria para viver a fidelidade à aliança com o Senhor. Ao prosseguir nesta meditação a respeito do livro de Josué, a posse da terra no livro de Josué é vista como dom de Adonai por sua própria iniciativa. Para isso, o povo necessita obedecer à Torá, as leis dadas por Moisés. E não se pode hoje ler o livro de Josué para ter um relato jornalístico ou histórico do sentido moderno. É preciso, isso sim, buscar o significado e o alcance dos acontecimentos. No livro, por exemplo, vemos como os autores procuram comparar o exílio na Babilônia com a situação em que se encontrava o povo no Egito e em Canaã, antes de conquistar a libertação e tomar posse da terra. Prossigamos meditando o capítulo 10 do livro do profeta Josué. Ora, aconteceu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Rai e havia consagrado ao anátema, tratando Rai e o seu rei como havia tratado Jericó e o seu rei, e que os habitantes de Gabaon haviam feito a paz com Israel e permaneciam no meio deles. Ele ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade tão grande como as cidades reais. Era maior do que Rai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então, Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oã, rei de Hebrom, a Farã, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Laques, e a Dabir, rei de Eglon: Subi a mim e ajudai-me a destruir Gabaon, porque ela fez a paz com Josué e os israelitas. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Cintearam Gabaon e a atacaram. Os homens de Gabaon mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: Não retires tua ajuda de teus servos, apresenta-te em subir até nós, para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Josué subiu de Gilgal, ele, todos os guerreiros e toda a elite do exército. Adonai disse a Josué: Não os temas, eu os entregarei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te resistirá. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. Adonai os desbratou na presença de Israel e infligiu-lhes em Gabaon grande derrota. Perseguiu-os até o caminho da subida de Bet-Horon e os derrotou até Azeca e até Marceda. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon, Adonai lançou sobre eles do céu enormes pedras até Azeca e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos israelitas. Foi então que Josué falou a Adonai, no dia em que Adonai entregou os amorreus aos israelitas. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detém-te em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro do justo? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu ocaso de quase um dia inteiro. Nunca houve dia semelhante, nem antes, nem depois, quando Adonai obedeceu à voz de um homem. É que Adonai combatia por Israel. Voltou Josué, e com ele todo Israel, ao acampamento de Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Anunciou-se então a Josué. Os 5 reis disseram-lhe: Foram descobertos escondidos na caverna de Maceda. Disse Josué: Rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-las. Vós, porém, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos, cortai-lhes a retaguarda e não os deixeis entrar nas suas cidades, pois Adonai, vosso Deus, os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de lhes infligir uma grande derrota, a ponto de exterminá-los,
todos os remanescentes vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou ao acampamento são e salvo, junto a Josué em Maceda, e ninguém ousou fazer coisa alguma contra os israelitas. Disse então Josué: Abri a entrada na caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei-mos. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando fizeram sair estes reis, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o haviam acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Eles, aproximando-se, puseram o pé sobre a nuca deles. Não temais e nem vos acovardeis, disse-lhe Josué, mas sede fortes e corajosos, pois assim tratará Adonai todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os fez suspender em 5 árvores, nas quais ficaram suspensos até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais lá permaneceram até o dia de hoje. Meditação bíblica, seminarista José Paulo.